Agora que nós já falamos do contexto social e do problema social, já falamos de objetivo e justificativa, também de resultados esperados e atividades a serem desenvolvidas, é importante falar também da forma como esse projeto vai ser monitorado. Então vamos falar agora da segunda parte do anexo 2, elaboração da proposta de projeto. Essa parte é fundamental para mostrar como o seu projeto será acompanhado pela sua equipe, quais indicadores serão utilizados, quais dados serão coletados ao longo da execução e também ao final, para comprovação de quais resultados foram de fato alcançados e quais são as conclusões retiradas entre os resultados esperados e os resultados alcançados. É importante ter bastante cuidado nesse preenchimento do plano de monitoramento. Então, vamos dar uma olhada em quais são os requisitos e quais são as informações necessárias para preencher o plano de monitoramento da sua proposta de projeto. Alguns conceitos a gente precisa entender bem na hora de preencher o plano de monitoramento. O que são indicadores, o que é coleta de dados e o que estamos querendo dizer com esses dados também. Para medir os resultados alcançados, é importante definir quais parâmetros demonstram o alcance dos objetivos do projeto e de quais dados eu preciso, enquanto equipe, para avaliar esses parâmetros. Então, quais são as metas em números e como eu vou monitorar, como eu vou saber se essas metas estão sendo alcançadas. Para isso, eu preciso também comprovar as atividades que foram realizadas e as informações que eu coletei, o que eu repasso em relação a elas. Para isso, eu preciso definir quais ferramentas podem coletar dados sobre o projeto e como elas serão utilizadas também nessa coleta de dados ao longo da execução do projeto. Esses dados, além de números e informações no geral, também podem e devem ser dados desagregados. Quando falamos de dados desagregados, estamos falando de coletar informações também sobre sexo e gênero das pessoas que foram beneficiadas pelas ações do projeto, raça, idade, condição de deficiência, bairro ou comunidade a qual essas pessoas pertencem ou pertenceram, e a origem também de quem participa das atividades do projeto. Tendo atenção a todos esses itens, o seu plano de monitoramento fica completo e a equipe de avaliação das propostas consegue entender exatamente quais são as atividades a serem executadas e como elas serão acompanhadas pela própria equipe do projeto. Portanto, é importante considerar os parâmetros que o seu projeto pretende utilizar para mensurar e acompanhar as atividades e os resultados, quais ferramentas serão utilizadas para coletar esses dados de monitoramento e quais dados são esses, quais informações nós podemos ter desagregadas sobre esses dados. Vamos dar uma olhada agora num exemplo para a compreensão um pouco mais fácil do preenchimento desse plano de monitoramento de acordo com a seção 5 do anexo 2. Vamos dar uma olhada. Aqui no slide nós podemos ver que temos diversas colunas a serem preenchidas para as informações do plano de monitoramento. A primeira delas é a identificação de qual resultado e de qual atividade nós estamos falando. A segunda coluna traz o indicador, ou seja, qual é a forma mesmo de mensurar o resultado alcançado ao longo da ação ou do próprio resultado esperado. A coluna seguinte, ferramentas para a coleta de dados, quais ferramentas eu vou utilizar para coletar essas informações, esses dados. Seguida pela coluna de frequência de coleta de dados, que informa com que frequência essas informações vão ser coletadas. Depois, é importante informar a posição da pessoa responsável por aquela coleta de dados ou por aquele indicador. Por fim, qual é a desagregação que vai ser feita com esses dados? Para o preenchimento do plano, então, a gente pode começar aqui com um exemplo no resultado 1, seguindo os exemplos anteriores que a gente já mencionou. O indicador para o resultado 1, que é a construção das hortas comunitárias, pode ser a quantidade de famílias beneficiadas pelas cestas de alimentos produzidos nessas hortas. Esse é o indicador do resultado como um todo.
O indicador, por exemplo, da primeira atividade, que é a construção das hortas comunitárias, pode ser a produção por quilo de alimentos ao longo de um ano. Já para a segunda ação, que é a capacitação das mulheres para a manutenção dessa horta, pode ser a quantidade de mulheres que foram não só capacitadas, mas certificadas dentro da capacitação de produção sustentável de alimentos orgânicos, aqui nesse exemplo de projeto. Na coluna seguinte, de ferramentas para as coletas, nós temos as opções de exemplo. Para a quantidade das famílias beneficiadas, um formulário de cadastro e até mesmo um recibo que comprove o recebimento das cestas de alimento. Já para a ação de construção das hortas comunitárias, uma ferramenta de coleta de dados é um inventário para comprovar a produção anual de alimentos. Já, por fim, para a ação de capacitação das mulheres, listas de presença e a avaliação final comprovando a aprovação dessas mulheres em produção sustentável de alimentos orgânicos. Para a frequência de dados, a depender da atividade ou da ação a ser executada. No caso do resultado, por ser algo um pouco mais longo em termos de cronograma, a frequência de coleta de dados é semestral, de forma geral, e alguma coleta também semanal, ali por meio dos recibos. Já para a ação de produção, para a ação de construção dessas hortas comunitárias, a frequência de dados para comprovar, a frequência de coleta de dados para comprovar a produção anual de alimentos, ela é feita semanalmente, porque é esse o controle que vai ser feito ao longo do meu projeto para a distribuição das cestas. Já para a ação de capacitação das mulheres, a frequência de coleta de dados é quadrimestral, seguindo a previsão do meu cronograma de que a duração da capacitação tem 4 meses. A posição responsável por cada um desses indicadores, desses resultados e atividades a serem monitorados, também estão de acordo com a equipe do meu projeto. Gestora de projetos, coordenador de obras e o instrutor é o responsável pela coleta de dados da atividade de capacitação das mulheres. A desagregação desses dados ela pode ser especificada já nesse primeiro plano de monitoramento, agora a ser submetido junto com a sua proposta de projeto, mas também vai ser ali um orientador e um espaço de preenchimento ao longo desse monitoramento, para informação sobre região, idade, sexo, gênero, raça e tudo mais que for relevante para as ações do seu projeto. O plano de monitoramento facilita a aprovação da sua proposta de projeto porque mostra como essas ações e resultados serão acompanhados ao longo da execução. A partir desse plano de monitoramento, é possível que você também, enquanto equipe executora e gestora desse projeto, possa repensar atividades, fazer ajustes ao longo da execução do seu projeto. Essa é também uma ferramenta que facilita bastante a conclusão do projeto na hora de escrever relatórios finais. Além de elaborar quais são os resultados esperados, as atividades e como tudo isso vai ser monitorado, é importante especificar quem está envolvido na execução, na gestão desse projeto. Por isso, na seção 6 do seu anexo 2, você vai especificar todos os dados de equipe desse projeto. Vamos dar uma olhada por onde começar. A primeira parte da seção 6 do anexo 2 pede um organograma da equipe envolvida na execução desse projeto. O organograma é uma representação visual dessas pessoas, desses cargos envolvidos na gestão e execução das ações do seu projeto. É importante informar aqui a equipe proposta para estar presente nesse projeto e também como ela se relaciona à equipe da organização, ainda que outras pessoas da organização não estejam diretamente envolvidas na execução do projeto. É aqui no organograma que é possível identificar e ilustrar a relação desses cargos e funções. Olhando aqui para o exemplo, a gente consegue identificar a estrutura partindo de uma diretoria geral, que está ali acima de uma pessoa de gestão de recursos e estrutura, que por sua vez organiza ou direciona as ações da coordenação de obras e de alguns voluntários dessa organização da sociedade civil. Ainda ali abaixo da diretoria geral, existe também uma pessoa de gestão de projetos, que é diretamente envolvida na gestão e execução desse projeto, e essa pessoa coordena a assistência de projetos e também
consultorias contratadas para a execução das ações desse projeto. Caso você tenha alguma dúvida ainda sobre como fazer o organograma do seu projeto, pause esse vídeo e dê uma olhada no exemplo que nós acabamos de ver. Você também encontra algumas ferramentas e plataformas que ajudam a organizar essas informações das pessoas envolvidas no projeto já no formato de organograma. Depois de desenhar ou de ilustrar o organograma do seu projeto, é importante delimitar exatamente quais são as pessoas envolvidas e qual é a função ou quais são as responsabilidades delas dentro do projeto. Para isso, ainda na seção 6 do anexo 2, nós vamos preencher um quadro colocando um paralelo entre a função e as responsabilidades de cada pessoa envolvida na execução desse projeto. Vamos ver um exemplo. Aqui no slide é possível ver um quadro simplificado, elencando a função de cada pessoa desse projeto e também quais são as principais atividades a serem executadas por cada uma delas, ali na rotina mesmo do projeto. Por exemplo, para a gestora de projetos, ficam as responsabilidades de planejar, coordenar e monitorar as atividades do projeto, as atividades que estão elencadas no plano do projeto. Já o coordenador de obras é responsável por planejar e coordenar a execução das obras e atividades de manutenção das hortas que serão construídas. As responsabilidades dos instrutores, que serão contratados como consultoria para esse projeto, são planejar, organizar e conduzir as capacitações em produção sustentável de alimentos orgânicos para as mulheres que serão beneficiadas pelo projeto. Os voluntários, por sua vez, são responsáveis por apoiar as aulas das turmas de capacitação, divulgar ações do coletivo, daquela organização e executar tarefas de serviços gerais, seguindo as orientações da supervisão de acordo com o organograma que foi preenchido na outra parte da seção 6 do anexo 2. A organização da equipe do projeto pode parecer uma tarefa difícil, mas não é. Seguindo o passo a passo aqui desse vídeo, você consegue fazer um bom organograma da equipe do seu projeto e também um bom quadro de funções e responsabilidades. Sempre que preciso, pause o vídeo e tome tempo para fazer suas anotações e o exercício de preenchimento do anexo 2. Para concluir a etapa de organização da equipe do projeto, ainda na seção 6 do anexo 2, é importante definir a governança do seu projeto. É a partir da governança que é possível definir rotinas, práticas e estruturas de gestão desse projeto. Vamos dar uma olhada em como funciona a governança de projeto. Para preencher a governança da sua proposta, é importante ter em mente quais rotinas, estruturas e processos serão utilizados para o cumprimento dos planos de implementação e de monitoramento desse projeto, a organização dos documentos do projeto, a comunicação interna e externa, a gestão do orçamento e a prestação de contas. A partir desses pontos de orientação, é possível definir quais rotinas, estruturas e processos vão ser importantes para que a equipe consiga se organizar e trabalhar com efetividade no cumprimento das etapas de implementação e de monitoramento desse projeto. A partir dessas informações, você consegue delimitar a organização da equipe do seu projeto e também o planejamento de monitoramento. Esses são pontos importantes do anexo 2 que deverá ser submetido junto com a sua proposta de projeto. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre proposta financeira.